E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Integrando Matemática. Eu sou o professor Daniel Leandro e estamos aqui mais uma vez para trabalhar com física, só que dessa vez falar sobre dilatação térmica. Só deixar claro para vocês que aqui no canal já temos outros vídeos de física e tem um vídeo de física aí que fala também sobre temperatura e essas coisas mais. É interessante que você vá lá e assista esse vídeo para você compreender bem a ideia de temperatura, variação de temperatura e outras coisas mais, certo? Bom, pessoal, primeira coisa, deixa eu dizer para você o que é uma dilatação térmica. Dilatação térmica é o aumento do tamanho de um corpo, ou seja, de um objeto, alguma coisa, certo? Ao sofrer uma variação de temperatura. Como assim, professor? Assim, fácil. Imagina que você tem uma barra de ferro. Aquela barra de ferro, inicialmente tem uma certa temperatura, certo? Suponha que você coloca ela no fogo. Quando você coloca ela no fogo, a temperatura dela vai aumentar. Quando há essa variação de temperatura, o tamanho do objeto também aumenta. Então, esse aumento de tamanho é o que nós chamamos de dilatação térmica. Nós dizemos que o objeto dilatou. Detalhe, uma dilatação térmica ela pode ser de três maneiras, certo? A dilatação térmica pode ser de três formas. Ou ela é uma dilatação linear, que nós vamos simbolizar aqui com o ΔL, ou ela vai ser uma dilatação superficial, ou ela vai ser uma dilatação volumétrica. Na aula de hoje, o meu objetivo é falar para você apenas da dilatação linear. Se você compreender bem a ideia de dilatação linear, dilatação superficial e volumétrica fica mais fácil. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Vamos embora. Bem, pessoal, beleza, tudo bem. Nós já entendemos o que é dilatação térmica. Professor, peraí. E o que é variação de temperatura? Porque quando nós definimos o que é dilatação térmica, eu falei para você que ela depende da variação da temperatura. Então, professor, o que é a variação de temperatura? Só para você entender bem. Suponha que você tem um objeto e esse objeto tem uma temperatura inicial. Aquela temperatura que você mediu lá naquele momento antes de variar, de subir o movimento das partículas, certo? Então, aquela temperatura inicial, vamos dizer que ela sofre uma alteração, ou seja, a temperatura ela aumenta, vamos supor que ela aumenta, certo? Essa diferença que tem da temperatura que o corpo tinha para a temperatura que ele atingiu é chamada de variação de temperatura. Só para você entender melhor ainda, eu vou fazer um exemplo. Imagina que nós temos, vou fazer o exemplo da barra de ferro de novo. Suponha que nós temos uma barrinha de ferro aqui, certo? Vamos dizer que inicialmente a temperatura dessa barra de ferro, temperatura inicial, vamos dizer que é 12 graus Celsius. Ok, pessoal? Suponha que a temperatura inicial dessa barra de ferro é 12 graus. Suponha agora que eu peguei essa barrinha de ferro e coloquei ela no fogo ou no sol. Vamos dizer que colocamos no sol. E a temperatura dela subiu, ao invés de ficar em 12 graus Celsius, vamos supor que ela foi para 22 graus Celsius. Perceba que houve um aumento de temperatura. Professor, e o que é a variação? A variação de temperatura, que nós simbolizamos, variação em física sempre tem essa letra grega que é o delta, né? Essa outra letra aqui é outra letra grega chamada θ. Então, a variação de temperatura, nesse caso, ou seja, nesse exemplo, vai ser a temperatura final. Observe que primeiro eu coloco a temperatura final, ou seja, a temperatura que o corpo se encontra depois que sofreu o aquecimento. Então, a temperatura final, nesse caso, é 22, certo? Menos a temperatura inicial, que era quanto, pessoal? 12. Olha, 22 menos 12, fácil, 10. Isso quer dizer que a variação de temperatura que esse corpo sofreu foi de 10 graus Celsius. É lógico, preste atenção, se a temperatura era 12 e ele sofreu uma variação de 10 graus Celsius, se aumentou 10 graus, eu passei a ter agora 22 graus Celsius. Ok? Fácil, simples e objetivo, certo, pessoal? Vamos embora. Bom, galera, então vamos lá. Vamos agora definir e falar para você o que é dilatação linear, que realmente é o tema da nossa aula de hoje, certo? Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu desenhei aqui para vocês, suponha que isso aqui é um pedaço de fio de cobre, um pedaço de fio, certo? Só deixar claro para vocês que nós falamos de dilatação linear, não é que o corpo lá é uma linha, certo?
O objetivo de chamar de dilatação linear é porque o comprimento desse corpo aqui, em relação à altura e à profundidade dele, é muito maior. Todo mundo está vendo por esse desenho aqui. Se eu desenhar, por exemplo, um fio de cobre mesmo, melhor, nessa foto aqui, observa esse fio de cobre aqui. Você percebe que o comprimento dele em relação à sua largura é muito maior. Então o que é que nós fazemos? Nós desconsideramos a largura e a profundidade dele e tomamos só o comprimento dele, certo, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Suponha que isso daqui é o meu fio de cobre que eu coloquei naquela figura lá. O que é que eu vou fazer? Esse fio de cobre aqui, ou esse corpo, ele tem um certo comprimento. Então eu vou chamar esse comprimento, o tamanho dele aqui inicial, o comprimento inicial de CI. Então, todo corpo tem um comprimento inicial, certo? Então o tamanho dele é o comprimento inicial. E ele também tem outra coisa que nós não vemos aqui, mas nós sabemos que ele tem a temperatura inicial. Todo corpo tem uma temperatura, certo? Então, além dele ter um comprimento inicial, ele também tem uma temperatura inicial. Vou botar aqui, temperatura inicial. Certo, pessoal? Vou até colocar uma legenda para a gente deixar claro para vocês. Então eu tenho a temperatura inicial. E eu tenho o meu comprimento inicial. Certo. Só que olha o que eu vou fazer. Quando eu disse para você que a dilatação ela depende da variação da temperatura, ou seja, quando eu aumento a temperatura, o meu corpo aumenta de tamanho, ou seja, ele dilata. Lembre-se que dilatar é aumentar o tamanho, não esquece disso. Então vamos dizer que alguém chegou aqui e colocou uma fonte de calor, ou seja, está aquecendo isso daqui. Quando ele aquecer, ele vai sofrer uma certa variação do seu tamanho, ele vai aumentar de tamanho. Ele era até aqui, vai aumentar o tamanho, certo? Opa! Vamos ver que até aqui aumentou um pouquinho o tamanho, certo? Esse aumento de tamanho é o que a gente chama de dilatação linear. Nesse caso linear, porque o comprimento do objeto, ou seja, do corpo que eu estou olhando, é bem maior, ou seja, a gente está olhando o comprimento apenas. Certo? Então, esse aumento que ele sofreu, o corpo era até aqui, esse pequeno aumento que tem aqui é o que a gente chama de dilatação linear, que eu simbolizei com ΔL. Certo? Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é justamente saber qual é o tamanho desse pedacinho aqui que o corpo aumentou, certo? Para isso, nós temos que considerar três coisinhas simples. Qual é a primeira coisa que nós temos que considerar? O comprimento inicial, certo? Segunda coisa que nós temos que considerar, a variação de temperatura. Lembre-se, a minha temperatura inicial era 1. Quando eu aqueci, a temperatura subiu. Eu vou ter um outro valor para a temperatura. Foi por isso que ele aumentou de tamanho. Então eu vou ter que considerar comprimento inicial, a minha variação de temperatura e eu tenho que considerar qual é o material do objeto que eu estou trabalhando. Ok? Então, pense comigo direitinho. Deixa eu apagar aqui para vocês. Então, eu vou ter meu comprimento inicial, eu vou ter a minha variação de temperatura, porque eu vou ter uma temperatura inicial e eu vou aquecer o corpo até chegar na temperatura final. Variação de temperatura. E eu preciso saber qual é o material do objeto que eu estou trabalhando. Suponha, como eu falei para vocês, imagine que isso aqui é um fio de cobre. Então, o cobre ele tem um valor numérico que mede a resistência dele em relação ao calor. Esse valor que mede essa resistência é chamado de coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação é o valor numérico que mede a resistência do objeto em relação ao calor. Certo, pessoal? Beleza. Então, deixa eu colocar aqui comprimento inicial, variação de temperatura e o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. Então, para encontrar esse tamanhozinho daqui, eu vou relacionar esses três ingredientes aqui com uma fórmula. A fórmula é a seguinte: o tamanho da dilatação, ou seja, esse tamanho daqui, esse pedacinho que aumentou, pode ser calculado usando o comprimento inicial multiplicado
pelo coeficiente de dilatação e multiplicado pela variação de temperatura. Isso aqui é uma formulazinha, nós vamos utilizar ela justamente para encontrar o tamanho desse aumento que teve aqui. Só deixar claro para vocês que esse aumento daqui, ele tem um certo tamanho, ele tem um certo comprimento. No Sistema Internacional de Medida, aquilo vai ser medido em metros. Então, a unidade de medida para dilatação linear, vou botar aqui a unidade de medida, quando a gente coloca esses colchetes é para indicar a unidade de medida. É o metro, certo? Metro. A unidade de medida para variação de temperatura no sistema internacional seria o Kelvin, mas nós vamos trabalhar com o Celsius, ok? Eu não vou nem colocar a unidade dele porque não é a oficial. Ok, pessoal? O comprimento inicial. Comprimento, como já está falando, a gente sempre mede no sistema internacional em metros. Então eu vou usar o metro aqui como comprimento inicial. A unidade de medida do comprimento inicial será o metro. E o meu coeficiente de dilatação, ele vai ter a unidade de medida como sendo Celsius a menos 1. Isso aqui é a minha unidade de medida para o coeficiente de dilatação. Para você compreender melhor e entender como é que se usa essa fórmula, vamos para o exemplo que nós vamos fazer agora, certo? Bom, pessoal, o nosso exemplo está aí na tela. Acompanhe a leitura que nós vamos fazer para depois resolvermos. E diz assim: um fio de cobre com um comprimento inicial de 40 metros está inicialmente a 12 graus Celsius. Olha, a temperatura inicial é 12 graus Celsius, ok? Ao ser aquecido, sua temperatura passa a ser 22 graus Celsius. Perceba que, como ele foi aquecido, houve uma variação na temperatura. Sabendo que o coeficiente de dilatação do cobre é 0,000011 graus Celsius a menos 1, quanto foi a dilatação sofrida por esse fio de cobre? Ok? Vamos lá. Bem, pessoal, os nossos dados da questão já estão aqui no quadro. E aqui está a representação do nosso fio de cobre. Olha, só para refrescar sua mente, do que eu li agorinha, preste atenção. Então, o nosso problema dizia o seguinte: o comprimento inicial do fio de cobre era 40 metros, certo? A temperatura inicial que ele estava era 12 graus Celsius. Porém, a questão nos disse que essa temperatura, o corpo sofreu um aquecimento. Como ele aqueceu, a temperatura aumentou. E se a temperatura aumentou, então nós tivemos uma variação na temperatura. E ainda diz mais que o coeficiente de dilatação do cobre é esse valor numérico aqui. Só deixando claro para você que o coeficiente de dilatação é o número que mede a resistência do material do objeto quando é aquecido, certo? Olha direitinho, a fórmula que nós vamos utilizar para encontrar justamente o tamanho da dilatação, ou seja, o tamanho desse pedacinho que ela aumentou, é essa daqui. Se você parar para olhar direitinho, todos os valores que tem aqui, todas as letras que tem aqui na fórmula, tem um valor numérico para ela, tá aqui. Só que a única coisa que pode suscitar aí alguma dúvida é esse Δθ. Δθ é a variação na temperatura. E eu disse para vocês no começo da aula que a variação de temperatura ela pode ser calculada de maneira fácil. Como é que a gente calcula? Assim, a minha variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 22, menos a temperatura inicial, que é 12. Pessoal, de cabeça mesmo, 22 menos 12, 10 graus Celsius. Quer dizer que a minha variação de temperatura é 10 graus Celsius. Pronto, eu vou colocar esses valores na fórmula e vou multiplicar. Quando eu terminar a multiplicação, automaticamente eu vou descobrir quanto foi esse acréscimo, ou seja, esse tamanhozinho que aumentou aqui no fio de cobre, certo? Então vamos lá. Então, a minha variação linear, ou seja, a dilatação linear. Quem é o comprimento inicial, pessoal? O comprimento inicial é 40. Então aqui, 40. Coeficiente de dilatação, ou seja, quanto é que mede o meu alfa aqui? Quanto é que vale o meu alfa na realidade? Ele vale 0,0000011. Ok? Esse valor aqui. Vezes. Quem é o meu Δθ na realidade? 10 graus Celsius.
Ao fazer essa multiplicação, quando eu multiplicar todos esses valores, o resultado será 0,0044. Como isso daqui é um comprimento, ou seja, eu quero saber o tamanho, isso é medido em metros. Significa dizer que o aumento que o fio de cobre teve foi esse aqui, 0,0044. Só um detalhe, professor, por que quando isso acontece na vida real eu não percebo? Porque o aumento é muito baixo. Perceba que 0,0044 é um número um número muito próximo de zero. Então, a olho nu é imperceptível. Só que existem alguns experimentos que nós conseguimos observar que isso aqui realmente sofreu uma diferença de tamanho. Certo, pessoal? Beleza? Espero que você tenha entendido, gostado da aula. E se realmente você gostou, não se esquece, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica aqui no canto da tela para estar recebendo toda vez um vídeo novo quando eu gravar para vocês. Beleza, galera? Tchau!